No programa Presença de hoje, a presença do consultor empresarial, auditor e perito contábil e tributário Gilberto Batista. Gilberto, nós conversamos, você falou a respeito de algumas características do empreendedor brasileiro. Uma questão que eu gostaria de saber melhor é o seguinte, essa questão da vocação empreendedora, né? Porque, como você falou, às vezes o empreendedor não é gestor e nem sempre o gestor é empreendedor, né? Exato. Isso está muito claro no trabalho que vocês têm com a clientela de vocês. Muito claro, inclusive na nossa área, né? A área da contabilidade. Você tem profissionais da contabilidade que não são empreendedores, mas são excelentes contadores. E você tem aqueles que se dispõem a um empreendimento, como é o nosso caso, né? A nossa empresa, por exemplo, seguimos por esse caminho. Eu busquei essa parte do empreendimento, onde eu tento mostrar a nossa própria empresa. Nós não somos aquele escritório de contabilidade convencional, nós somos uma empresa, né, que tem vários produtos na prateleira, e dentre eles é a contabilidade, e tanto que a gente já mostra pelo próprio nome da empresa, a nossa estrutura societária. Nós somos hoje, inclusive, a primeira e única empresa de auditoria e contabilidade SA no Brasil. O regime societário, sociedade anônima, mesmo de capital fechado. Eu sou dono de 100% das ações, mas é um modelo de SA. E isso já mostra para o mercado essa visão empresarial da contabilidade, essa visão de seguir num caminho mais empreendedor, mais amplo. Você se lembrou de contratar auditoria independente ou Casa de Ferreira Espelho de Pau? Não, aí nós temos dentro de casa. Mas no mercado, muitas vezes, a Casa de Ferreira é Espelho de Pau. Isso aí é o que a gente depara muito. Mas basicamente, quando a gente se atém à questão do trabalho contábil, fundamental o trabalho contábil tradicional, vocês evoluíram para outros patamares. Você tem muita questão dos registros fiscais, né, de entrada e saída de mercadorias, o produto que você vendeu, e a folha de pessoal, e a emissão dos documentos fiscais de recolhimento de impostos. Agora, o que amargura a gente é a complexidade tributária, né? A exigência das declarações acessórias que cresceu muito nos últimos anos, né? Então, hoje, o contador, basicamente, ele trabalha para o fisco, ele é um empregado do governo. Isso aí é uma coisa que a gente vem debatendo muito, a gente vem questionando, e a valorização e o reconhecimento desse trabalho está cada vez menor. Porque o contador ele tem tanto trabalho e não tem reconhecimento por esse trabalho que é feito. E o governo exige tanto, hoje você tem um número expressivo de tantas declarações acessórias serem apresentadas, além dos livros convencionais, além dos lançamentos convencionais de entrada e saída, de apuração de impostos, emissão das guias, a folha de pagamento. Nós temos agora um E-Social que vai entrar em vigor, já está entrando em alguns casos, em alguns tamanhos de empresa, já está exigindo, que é uma coisa... Para a atual circunstância do pequeno empresário, do pequeno comerciante, do pequeno trabalhador no Brasil, é muito grande, né? A exigência é enorme, a legislação é apertada, e isso só vai aumentar a demanda. É mais trabalho e a empresa precisa estar preparada para isso, porque isso gera despesa. Agora, o E-Social está sendo visto muito como uma transferência de responsabilidade do governo para a iniciativa privada. Os controles que ele deveria ter, está transferindo para a iniciativa privada. Na verdade, não é só o E-Social. Isso já vem acontecendo, essa transferência, há muito tempo em outras áreas do governo. O governo é um sócio inconveniente. Isso aí todo mundo, a gente sempre fala, todo mundo sabe disso. Inconveniente é uma palavra até delicada, né? Eu estou sendo bonzinho, né? É um sócio que ninguém gostaria de ter. Cruel. É um peso, né? Cruel. Mas, faltando no E-Social, é uma transferência até pela circunstância da Previdência Social. Você tem realmente algumas coisas, uma boa parte do que está sendo exigido faz sentido mesmo. Quando a gente analisa profundamente, faz sentido que o governo está levando por esse caminho. Mas as empresas não estão preparadas para isso. Tanto pelo custo, tanto pelo atendimento, a exigência que vai ter, e material humano. Você tem uma exigência de mão de obra especializada, e a grande parte do mercado não está preparada para esse fim. Essa reforma trabalhista que teve recentemente, ela melhorou um pouco, né? Melhorou um pouco a vida da empresa. Ela foi um pouco tímida, eu sempre até digo, né? É uma reforma meia sola, né? Ela poderia ser um pouco mais ampla, mas foi vista com bons olhos.
precisa fazer isso, precisa modernizar. Nós trazíamos aí no Brasil uma legislação trabalhista dos anos 50, né? Até um pouquinho antes. 46. 46, né? CLT. É porque eu não era nascido ainda. Então... CLT. Mas... inspirado na carta fascista do Benito Mussolini. Exato. Então precisava dessa mudança, dessa modernização. Faz sentido. Isso aliviou um pouco, os empresários ficaram um pouco mais aliviados. Pelo contrário de que se fala que prejudica o trabalhador, não é verdade. Eu lido direto com as empresas. Não houve perda de direito gerou nenhuma. emprego, não houve perda, existe consenso. E aí você precisa de tomar uma decisão num dado momento. Você quer direitos trabalhistas ou você quer o emprego? Né? Então, para garantir o emprego, é preciso que todo mundo faça a sua parte. Sem dúvida. Uma questão que foi muito interessante, mesmo que tenha sido uma reforma tímida, como diz você, parcial, foi que, de uma certa maneira, ela coibiu aquela litigância de má-fé que tinha do colaborador quando saía, mesmo sabendo que não tinha direito nenhum para reclamar, entrava na justiça, porque o não ele já tinha, qualquer coisa que ele ganhasse seria lucro. E existia uma indústria de advogados trabalhistas, né? Muito grande, era uma coisa viciosa, isso era uma prática que ninguém suportava mais no mercado. Isso já ficou um pouco mais tímido da reforma para cá. Uma outra coisa é a relação, né? Eu acho que também o trabalhador precisa se ampliar os seus horizontes, precisa se atualizar. Uma coisa que a gente vê hoje, que o Brasil precisa mudar, alguma coisa que eu sempre critico, é o seguro-desemprego. Eu até concordo que está desempregado, deve ter o seguro, mas o governo deveria exigir uma reciclagem, algumas horas por dia participando de capacitação, de treinamento, de curso, porque nós temos uma mão de obra hoje também desqualificada. Né? Então não é só a pessoa... Está fora do mercado e sem chance de voltar. Sem chance de voltar, porque não se atualiza, não se busca. O nosso segmento, por exemplo, eu acabei de falar agora há pouco, eu participei de um curso de compliance há poucos dias e já estou agendado para iniciar um outro curso, uma especialização no início do ano. A exigência hoje de atualização de matéria é fundamental e é preciso que todo mundo faça isso. A presença hoje do consultor empresarial, auditor e perito contábil e tributário Gilberto Batista. Voltamos já. Voltamos com a presença do consultor empresarial, auditor, perito contábil e tributário Gilberto Batista. Gilberto, uma questão que é literalmente de vida e morte para o pequeno empresário. Eu estou sempre me referindo ao pequeno, que eu estou trabalhando em cima do meio predominante, no perfil predominante, né? A questão do financiamento do seu negócio. Normalmente o pequeno negociante, o pequeno empresário, ele financia com seu próprio caixa ou busca crédito, né? Exato. E quando ele busca o crédito, ele vai deixar um pedação do ganho dele lá no banco. Os juros altos. Na verdade, assim, já que você falou dessa base do pequeno empresário, do pequeno negócio, ele tem que se espelhar no grande, e o grande também não pode, o médio não pode deixar de olhar para a pequena empresa, porque ali está acontecendo os desenvolvimentos, ali está acontecendo a cultura, ali está acontecendo qual é a vocação do mercado para aquele momento. Ela nasce lá na base, eu sempre digo isso, eu não posso separar, né? A nível do nosso escritório, por exemplo, os clientes são todos iguais, independente do seu tamanho, independente do valor que é o contrato, mas são tratados iguais porque o que é pequeno hoje é grande amanhã. E o mais interessante, inclusive o que eu mais gosto, que eu sempre falo isso com as pessoas à minha volta que trabalham comigo, o que mais me fascina na contabilidade é que eu aprendo todos os dias. E eu aprendo muito mais com o pequeno. Porque ele tem que ser artista para desenvolver essa... Então, quando ele busca o recurso, principalmente para financiar o seu negócio, ou é recurso próprio, é o seu próprio bolso, ou ele vai buscar no banco, no mercado, a juros mais altos. E uma grande parte do seu lucro vai ficar para o mercado financeiro. E isso é uma carência de uma possibilidade que o governo poderia interferir nisso daí. De criar, né, de desenvolver dentro das políticas públicas também, abraçar esse lado do empreendedor, esse lado do pequeno empresário, que por muitas vezes fica deixando de lado, né? Fica deixando para depois. Se fala muito no social, se fala muito no trabalhador, mas muitos trabalhadores são pequenos empresários. Criar o próprio emprego, né? Tem a empresa, trabalha ele, a esposa, o filho, né? Os dois filhos ou a esposa. Quantas empresas a gente vê aí que é dessa forma, né? Quantas sociedades simples, ou seja, profissionais de profissão regulamentada, né? As empresas de profissão regulamentada, que é o caso de dentistas, de médicos, de advogados,
de comunicadores, de contadores, né? São pequenas empresas e que precisa ter um olhar, né? Uma lupa voltada para esse filão de negócio, porque a carga tributária come uma boa parte do seu faturamento, os juros que poderia ser menor, que poderia alavancar os negócios, poderia proporcionar e gerar emprego, acaba ficando... E a brincadeira quando você fala de Selic de 6,5%, que é uma taxa de juros altíssima em termos de mundial, né? Exato. 6,5% ao ano. Aí você vai cair no crédito aqui de 2,5% ao mês, 3%, 3,5% ao mês. Claro que a gente sabe que os bancos têm spread, tem a provisão para devedores duvidosos, tem a taxa de inadimplência, mas é desproporcional, é descomunal. E o pequeno empresário não tem provisão para devedor duvidoso, não tem como deduzir as perdas. Transferir não tem perdas. Como transferir, vai morrer nele, né? Vai ficar na cadeia da base. Você está acompanhando o que o novo homem da economia, o Paulo Guedes, tem falado a respeito das propostas? Tipo, ele tem uma comparação impactante, né, quando ele diz que o Brasil está pagando hoje 100 bilhões de dólares de amortização e juros da dívida. Ele está falando de um plano Marshall. Todo o dinheiro que os Estados Unidos despejaram na Europa no pós-guerra para recuperar a Europa, 100 bilhões de dólares, o Brasil está gastando em um ano aqui. O Brasil está recuperando uma Europa por ano. A gente não está vendo esse dinheiro. O que está acontecendo? A visão do Paulo Guedes é um estudioso, é uma pessoa preparadíssima para o cargo que ele vai ocupar agora. Assim, o Brasil inteiro está apostando e está com uma expectativa muito grande. Só que eu vejo, assim, na minha opinião, não precisa ser tão liberal, né? Pode ser um pouco menos. E, por outro lado, essa carga pesada que a União tem, né, que o Brasil tem com essa dívida externa, que ela já vem se acumulando ao longo dos anos e precisa ser estancada. Como é que você faz numa gestão? Vai ter que estancar. E para estancar tem que tomar medidas. Investir em saneamento de passivo, digamos assim, seria isso que vocês falariam como contadores? Investir em saneamento de passivo também, mas é preciso não só sanear o passivo, mas aumentar a receita. E aí existe uma vocação política no país que aumentar a receita, aumentar a carga tributária, e não necessariamente essa mesma ordem. Sim, diminuir o custo do Brasil, você aumenta a receita. Diminuir o custo do Brasil, desburocratizar. Aumenta a produtividade. Diminuir essa exigência que o governo põe, né, que a gestão pública põe sobre as empresas, sobre as pessoas. Já falamos da carga tributária, centralizar a carga tributária. Ele fala em reduzir a alíquota do imposto de renda, faz sentido em criar a alíquota única. Isso é a coisa mais fácil. Inclusive o empresário, diminuir a sonegação, aumentar a fiscalização para diminuir a sonegação. O empresário brasileiro não quer sonegar. Não existe. E às vezes sonega por sobrevivência. Sobrevivência. É óbvio. Quantos empresários quem conhece sabe. Se eu pagar a carga tributária toda, eu não sobrevivo. Não sobrevive. Né? Paga para trabalhar, né? Exatamente. Então é preciso que diminua essa carga e com certeza ele vai pagar. Agora, não só ele pagar o imposto, mas que ele tenha retorno. Ele não tem segurança, ele não tem transporte, né? A infraestrutura do país está sucateada. Você tem uma série de coisas. Né? Você quer ver a infraestrutura? Vai nos órgãos públicos como que estão sucateados. Os funcionários públicos não têm como prestar um bom atendimento porque a estrutura está sucateada. Até as mesas, o material é sucateado. Né? Você vai em algumas repartições públicas, o ar-condicionado é de 10 anos atrás, não tem manutenção. Para ficarmos apenas, nosso tempo está estourado, infelizmente, Gilberto, para ficarmos apenas numa questão mais cirúrgica. Numa proposta de reforma tributária, há uma discussão acadêmica ainda sobre mudar a base de tributação, ou seja, em vez de tributar o consumo, tributar a renda. O que você acha disso? Eu acho fantástico. Eu apoio a tributação da renda, mas é preciso que tenha o meio, como você mesmo disse, é uma discussão acadêmica, porque o mercado não tem estrutura para isso, né? A forma que está funcionando a carga tributária e a estrutura tributária do país não tem como acontecer isso hoje, né? Então uma reforma tributária no Brasil, ela primeiro tem que partir do ponto de uma vontade política, segundo de uma abertura da população. E terceiro, em doses homeopáticas. Não dá para se fazer um choque imediato de hoje para amanhã. É preciso que, à medida em que algo for crescente, o outro tem que ser decrescente. Então, se vai aumentar a carga tributária para a renda, teria que ir diminuindo a do consumo. Sou muito grato, Gilberto, a sua presença aqui e a oportunidade que a gente teve de te ouvir esses dois programas.
Eu que agradeço a oportunidade e espero nos encontrarmos muitas vezes. A presença do consultor empresarial, auditor, perito contábil e tributário Gilberto Batista. Até já.